Boa noite. Sejam bem-vindos ao módulo 2. Tá? Hoje nós vamos começar a ver, finalmente, a parte de programação de computadores. Então, na verdade, a ideia nas próximas 4 aulas, nós vemos todos os fundamentos necessários para que vocês desenvolvam programas básicos. Hoje ainda vocês não vão desenvolver programas, mas vão entender como o computador pega um programa que você escreve e gera um programa como você conhece, aquele exe, né? Então aqui, professor, tem o executável. Mas que troço é esse de executável? Como funciona? Né? Como você faz para ter executável? Então, tudo isso a ideia a gente vê na aula de hoje. Então hoje, tá certo? A ideia é só ficar a introdução. Se o tempo permitir, a gente fala um pouquinho de desenvolvimento e Visual Studio, mas se não, já fica para a próxima aula. Então a ideia é que a aula de hoje seja esse tópico, próxima aula seja esses dois, chegando até esses daqui, e depois nas outras 2 aulas, esses outros 2, né, tópicos aqui, tá? Então, nosso objetivo hoje é fazer com que você aprenda exatamente esses fundamentos. Afinal de contas, o que é um programa de computador, como funciona, o que é programação, essas coisas, tá bom? Aqui no Titio, né, Forbelloni, capítulo 2, esse assunto que ele está abordando aqui, e na Titia Viviane, capítulos 1 e 2, que você tem à sua disposição. Então vamos relembrar, né, momento, relembrar e viver. Ó. Aqui sim era infância, ó, que maravilha. Ó. Alguém sabe o nome disso aqui? Não, jogo de botão não, estou dizendo o nome dessa quadra aqui que a gente usava no... Oi? Estrelão, tá vendo? Só um sábio, tá vendo? Então não sabe no jogo de... A gente chamava de estrelão, tá? Então a gente usava também estrelão, não era de carpete, né? O estrelão era madeira lisa mesmo, né? E você jogava, né? Oi? Também podia ser no chão, né? Se o chão fosse lisinho, né? Antigamente tinha aquelas madeiras, né? Aqueles linóleos, né? Aquelas madeirazinhas lisinhas, né? Também aquele cimento queimado, né? Aquele que é o cimento de quadra, né? É bom, mano. Pronto. Então, o momento relembrar, estamos trazendo aqui um estrelão, uma coisa maravilhosa, né? Para quê? Para fazer para nós relembrarmos o que nós vimos até agora. Então aqui nós vamos fazer mais uma vez um momento flashback. Então nós vamos exatamente trazer rapidamente o que vimos nas aulas passadas. Para começar, deixa eu ver aqui. Yaslan! Por favor, leia para nós o primeiro tópico. Relembre-nos que a gente falou sobre lógica e algoritmos. Problemas fazem parte do cotidiano de pessoas. Continue, por favor. Ao se deparar com um problema, busca-se uma série de passos para solucionar. Continue. Esses problemas são a razão de ser qualquer profissional. De ser, né, de qualquer profissional. Lembrando, né, nós já comentamos isso aqui, mas é importante relembrar que independente do curso que você esteja fazendo, sei que nós temos aqui alguns engenheiros, né, mas a responsabilidade é a mesma. Vocês estão aqui para aprender a resolver problemas, né? Então, exatamente, nós comentamos todos os cursos, né, da área de conhecimento, da ciência humana, né, eles têm o intuito de resolver problemas. Quer seja engenharia, quer seja direito, quer seja gastronomia, quer seja psicologia, quer seja, enfim, medicina, enfermagem, odonto, sei lá, fonoaudiologia, enfim, qualquer curso que você escolher, né, você está para resolver problemas, tá? Por favor, Wesley, segundo tópico, através da lógica é possível determinar soluções eficientes para os mais variados problemas. Que foi o que nós brincamos, né, nas aulas passadas. E, por sinal, né, até na nossa aula de campo, que a gente teve na aula passada, a gente saiu pelo campus levantando os algoritmos que existiam em alguns dos setores mais comuns da instituição. Tá? Felipe, por favor, encerre os algoritmos. Último tópico. Os algoritmos são utilizados para estruturar o processo de resolução de problemas em etapas, Permitindo a organização de ideias em passos executados. Então, né, qual seria a relação entre lógica e algoritmo com os computadores? Então, aqui é que está a parte nova, né, que você tem que ter. Deixa eu ver quem vai começar aqui. Como é seu nome? Oi? Eric. Eric, por favor, primeiro tópico, o computador. O computador atua como ferramenta de apoio no processamento de dados e na Consequente. geração de informação.
Informação, ou seja, o que o computador faz, a atuação do computador, é porque ele é uma grande máquina de calcular, uma grande ágil máquina de calcular. Então, a sacada que o computador traz para a gente não é que ele passa a resolver o problema, mas, na verdade, o computador ele agiliza a solução. O computador não faz nada se você não instruí-lo para tal. Se você não chegar e dizer o que é que você quer que o computador faça, ele não vai fazer nada. Então, a questão do computador é somente uma ferramenta, como um serrote, um martelo, né, que você pode estar utilizando aí para fazer um móvel, por exemplo. É só uma ferramenta, mas o pulo do gato continua estando aonde? Na sua cachola, na sua mente. É você que pode determinar qual é, né, a solução ao problema. E daí você só transfere para o computador a sua execução. O termo processamento de dados, né, vocês vão ver esse termo várias vezes, não na minha disciplina apenas, mas principalmente na disciplina de introdução à computação e nas disciplinas de arquitetura de computadores. Vocês vão entender que, basicamente, né, tudo na computação se resume a entrada, processamento, saída. Tá, então tudo. Ah, professor, mas não, mas no Facebook não, Facebook tem foto, Facebook tem vídeo, Facebook tem cutucada e não sei o que. Tudo se resume a entrada, processamento e saída. Tudo. Tá, então o computador nada mais é, né, até desiludi-los, nada mais é do que uma máquina que só sabe fazer isso, pegar a entrada, manipular, fazer alguma operação com essa entrada e gerar uma saída. A questão é como ele gera essa saída. Ele pode gerar uma saída na forma de imagem, na forma de um vídeo, na forma de um jogo eletrônico. O que muda é só isso, a forma com que é gerada essa saída. Mas, resumindo, a CPU, né, o processador, seu Core i5, i7, né, seu AMD Athlon, Duron, Xenon, sei lá, das quantas que você tem, né, ele só faz o quê? Recebe dado, calcula e gera uma saída. Só isso. Tá bom? Por favor, primeiro tópico. O segundo tópico, desculpa. Portanto, os programas de computador são desenvolvidos para implementar soluções para problemas existentes no mundo. Que vão desde a automação de tarefas até a solução de cálculos complexos. Automação de tarefas é aquelas tarefas repetitivas, né, que consomem uma parte considerada de tempo dos profissionais, né, de seus usuários, e que podem, então, ser automatizadas pelo computador. Exemplo, né, a questão do cálculo da média de cada aluno da turma. Antigamente, quando você não tinha um computador, você fazia o quê? Você tinha que pegar uma calculadora, né, tinha lá aquela, né, a folha lá das notas, aí tinha lá o nome do aluno, por exemplo, né, Yaslan. Aí tinha lá, primeira nota, 7. Segunda nota, 9. Então eu tinha que manualmente na calculadora lá, calcular para dar média, 8. Aí anotava lá. Só que já imaginou você fazer, né, para 70 alunos por turma e você ter aí 70 turmas? Então é um número absurdo. Seria 1.440 alunos. Tá, ou 1.400 alunos, desculpa. Então, ou não, 490 alunos. Enfim, alguma coisa assim. Tá, não, minha CPU hoje está com defeito. Minha CPU está sobreaquecida. Tá? Mas, enfim, mas voltando. Então, seria muito processamento, muito tempo você fazer essa mesma calcular média para cada aluno. O que é que hoje você pode fazer? Pô, você abre o Excel, né? Coloca a média, né, de todo mundo, que realmente você precisa informar que é a entrada, né? Você coloca a média de todos os alunos. Aí somente para o primeiro, tu calcula a média, né? Tu chama lá a função média, né, e tal, e gera valor. Aí depois tu usa o preenchimento automático, né? Clica lá e bruxa e pronto, já está calculado para todo mundo. Tá, dependendo da quantidade de alunos que você tinha. Tá? Então, isso é exatamente automação de tarefas. Você diminui a carga administrativa do usuário. Da mesma forma, também, solução de cálculos complexos. Então, vocês, né, o pessoal de TI nem tanto, mas o pessoal de engenharia, quem é engenheiro aqui, levanta o braço aí, de engenharia, vão ver, se é que já não estão vendo, o AutoCAD, né, um programa realmente para fazer desenhos. Né? Engenharia o que aqui? Elétrica, produção, controle de automação, oi? Produção, controle de automação, civil. Então, pronto, desses vocês, aquele ali que vai mais mexer no AutoCAD. Então, o AutoCAD é um programa, para quem não conhece, é um programa para criar, para o desenho de plantas, né? Plantas exatamente de prédios, fundações, tá? Tanto 2D quanto 3D. Você pode fazer maquetes 3D de peças, de objetos, enfim. O AutoCAD é usado em diversas engenharias, não só na civil, mas a civil é a mais clássica delas. E aí, o que acontece? Então, qual é o seu nome? Caio. Quando o Caio, por exemplo, fizer, né, a planta lá de um apartamento, de um andar lá com os 2 apartamentos, são 2 por andar, por exemplo, colocou o quarto, colocou tudo, beleza? Ele precisa, por exemplo, da área total. A área total de cada apartamento.
Antigamente, né, ele teria que realmente fazer uma fórmula, ficar calculando partes, né, de cada área, depois somar. E quando hoje, que os apartamentos hoje são mais chiques, né? Não são todos quadradão, né? Tem muitas curvas e tal, né? Então, você tem uma varanda, né, semicírculo, ou então, né, um canto do quarto que é redondo. Isso, para cálculo de área, é horrível. Então, você realmente tinha que fazer, chegar até, dependendo da forma do apartamento, você usava realmente conceitos mesmo de integralização, né? De integral para poder chegar na área. Então, o que acontece nesse caso? Nesse caso, no AutoCAD, como é um cálculo complexo, você só chama area, que é área em inglês, né? Area, pronto. Ele já te dá o valor da área calculado. Ele já faz todo o cálculo complexo para você. Tá? Então essa é outra sacada. O computador ele agiliza nesses dois aspectos. Ele tira aquele trabalho repetitivo que você estaria fazendo, ou defronte a cálculos complexos, né, você eleva ao quadrado da raiz cúbica, né, tal, esse tipo de coisa. Você joga o computador em questão de nanosegundos resolve e te mostra o resultado final. Tá bom? Então é exatamente aí onde o computador entra. Mas observe que no momento nós comentamos aqui, o computador substitui o ser humano. E é muito importante vocês entenderem isso. O computador não substitui o brilhantismo de vocês. É vocês que vão dar ao computador, né, a cara de vocês na solução. Claro que os problemas que a gente vai começar a ver aqui são problemas simples, né? Cálculo de média, né? Cálculo de uma área de um triângulo. Mas quando vocês estiverem daqui a 1 ano, 2 anos, trabalhando já, né, com disciplinas mais avançadas, já realmente voltadas para o mercado, né? Você vendo cenários, exemplos, estudos de caso de mercado, né? Você vai ver como realmente ele já auxilia bastante em cálculos complexos, né? De regras de negócio, a tributação, se o valor for tanto, tira tantos por cento, se não for para imposto de renda, né? Se a pessoa ganhar até tantos R$1.000, é isento. Se ganhar de tanto a tanto, é 7,5%. Depois é 11%, depois é 27%. Sei lá, tem as tabelas de porcentagem. Então, toda essa complexidade você consegue resolver no instalar de dedos, utilizando sistemas de computação. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Nenhuma? Miguel, por favor, primeiro tópico. Assim? Assim, sendo o profissional responsável pela solução, tem um papel de definir um programa de computador, concretizará os passos idealizados por ele durante a análise do problema. Ó, pra cá, pra você entender então. Vocês aprenderam, até a aula passada, a defronte a um problema, você sugerir uma solução. Que são os passos que vocês fizeram. O que vocês vão aprender a partir de agora é pegar esses passos e transferi-los, portá-los para o computador, para que o computador execute os cálculos que você quer. Nós fizemos aqui um exemplo, né, do caixa eletrônico, lembra, né, de sacar o dinheiro e tal, você dizer o valor, se tivesse saldo ou não. Então, nós vamos aprender exatamente ao longo do resto, né, desse semestre, como você pega esse espaço que você fez e criar um programa de computador que age exatamente como um caixa eletrônico, onde você escolhe a opção, por exemplo, eu quero sacar, aí beleza, digite a senha, aí depois você pergunta qual o valor, aí ele vai comparar com o saldo e diz, se tiver o valor, né, realmente ele saca, se não, mostra uma mensagem. Então é isso que vocês vão aprender. Mas observe que vocês só vão estar o quê? Transferindo para o computador aquilo que vocês já projetaram anteriormente. E é por isso que a etapa mais importante é essa. É de você estabelecer o algoritmo, estabelecer os passos que farão parte da tua solução. Tá? Então esse é o objetivo maior da disciplina. Vocês vão aprender já uma parte, a outra parte é vocês aprenderem a pegar esse pulo do gato que você pensou, que você projetou, e portar, transferir para dentro da caixa mágica chamada computador. Tá? Então esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Então esse programa deve ser desenvolvido mantendo os princípios do raciocínio lógico, que possibilitou a criação, né, e da solução na forma de algoritmo. Em outras palavras, quando você criar um programa de computador que vai ser uma representação daquele algoritmo dentro do computador, você tem que manter as características do algoritmo. Lembra quais são? São 5. Ou seja, pode ou não ter entrada, sempre tem saída, é finito, né? Ou seja, tem início, meio e fim, é passo elementar, e tem a propriedade da corretude. Tá? Professor, se eu falar agora, não lembrava. Pois é, se você não está lembrando das 5 propriedades do algoritmo, é porque você não estava estudando. E aí, mais uma vez, reforço que você lembre dessas propriedades. Tá? Porque você realmente precisa saber, porque todo programa de computador trabalha em cima dessas 5 regras fundamentais. Tá bom? Sim, pois não, pode perguntar.
é que a saída tem relação direta com a entrada. Por exemplo, se eu estou somando dois números, então se eu coloco a entrada 2 e a outra entrada 3, então espera-se 5. 2 e 3, 5. Se sai, por exemplo, 4, algo está errado, então o algoritmo não está correto. Tá? Ou seja, a saída ela tem que sair de acordo com a entrada. Tá bom? E aí, exatamente, uma vez que você pega o seu algoritmo e porta para o computador, você está, então, dando vida à disciplina chamada de lógica de programação, que nada mais é do que o conceito, que a aplicação dos conceitos de lógica e algoritmo, que a gente viu nas aulas passadas, só que dentro de um programa de computador. Tá? Então, alguns cursos, você pode ter visto alguns cursos superior, então você que está assistindo a gente no vídeo aí, pode ser aluno de uma disciplina chamada lógica de programação, farinha do mesmo saco. Tá? Na verdade, tanto algoritmos computacionais, algoritmo de programação de computadores, ou lógica de programação, são 3 sinônimos para a mesma coisa. Uma disciplina na qual o aluno aprende a propor uma solução em sequência de passos e aportar essa solução para dentro do computador. Mesma coisa. Tá? Perguntas? Dúvidas? Nenhuma? Tudo bem. Então, como transportar o algoritmo desenvolvido, então, para o computador? Então, você traduz o algoritmo para a linguagem que o computador entende. Então, aqui é como se fosse a tradução de um termo para o inglês para o português, ou então do português para o japonês, esse tipo de coisa. Então, no momento que você, por exemplo, eu quero passar, eu quero dizer essa mensagem, vamos supor que... Como é teu nome? Rafael. Supor que Rafael é um cara americano, é um American man, e aí eu só entendo inglês. Eu quero passar uma mensagem para ele, eu quero passar uma ação, por exemplo, liga a luz. Só que se eu passar em português, ele não entende, concorda? Porque ele não tem a linguagem em português, ele não compreende as instruções em português. Ele compreende em inglês. Então eu tenho que pegar o ligar a luz e traduzir, converter para o comando turn the light on. Gostou do inglês? Gostou? Turn the light on. Então, exatamente seria a conversão do comando do português para o inglês. O computador é a mesma coisa, o computador tem uma linguagem. O computador tem um idioma que só ele entende, tá? Que é exatamente o idioma que a gente vai estar vendo já, que é a linguagem binária, vamos dizer assim. Mas antes eu preciso entender exatamente em que linguagem se encontram os algoritmos que foram feitos até agora. Então, até agora, nós usamos linguagem natural. Nós até comentamos um pouco sobre isso quando a gente falou de pseudocódigo e fluxogramas, na aula, no final do módulo 1. Tá, então, para ler esse slide, deixa eu ver aqui. É você, como é seu nome de xadrez? Adriano, por favor, primeiro tópico, subtópicos. Então, todos os algoritmos que vocês desenvolveram até agora foram todos feitos em português. Você escrevia lá no seu caderno aí, usando o idioma normal que a gente utiliza para se comunicar. Tá? Então, por isso que nós chamamos de linguagem natural, porque a linguagem realmente é comum do dia a dia que a gente utiliza para se comunicar. Continue, por favor. Vocês aprenderam alguma coisa nova quando eu comecei a falar de algoritmo aqui? Assim, a nível de como escrever os passos? Não, você apenas usou o que você já sabia e só traduziu a resposta, a troca do pneu, o caixa eletrônico, numa linguagem que você já compreendia. Apenas escreveu esses passos usando esse mesmo idioma. Só que existe um problema. Tá? Encerre, por favor. Interpretação. E aí que está o problema. O português, na verdade não só o português, o inglês, qualquer linguagem japonês, ele possui sempre o conceito de contexto. Então uma frase pode ter diferentes significados, uma palavra pode ter diferentes significados, de acordo com o contexto a qual ela está inserida. Só que para o computador não tem conceito de contexto. Sabe, professor, mas o que o contexto atrapalha? Atrapalha neste sentido aqui. Então, por favor, Tiago, lê para nós um exemplo aí. Pronto, essa é a frase. Esqueça tudo, foque só a frase. Você também do vídeo, foque só a frase. O policial escutou o barulho da porta.
Eu tenho, no mínimo, aqui eu coloquei 3 interpretações. No mínimo, pode até ser que tenha mais, mas eu me lembrei aqui de 3. Primeira interpretação. O policial escutou o barulho produzido pela porta. Ou seja, isso aqui, ó. Primeira interpretação. O policial escutou o barulho da porta, ó. Pronto. Então, a primeira interpretação é essa. Que seria o gerado pela porta. Tá? Essa é a ideia. Só que eu posso ter ainda outros, ó. O policial estava junto à porta e escutou um barulho. Então, por exemplo, eu venho aqui e eu peço, por exemplo, para Jefter, dá uma palma aí, Jefter, forte. Pronto. Eu ouvi um barulho da porta. Estava aqui, porta local, próxima à porta, e eu ouvi Jefter fazendo um barulho. Então, eu ouvi o barulho da porta, de dar já aqui, no sentido de posicionamento, de posição, de localização. E ainda tem o terceiro. Que o policial escutou o barulho que veio através da porta. Ou seja, eu posso, né, por exemplo, tem aqui uma discussão aqui fora, o cara está aqui assim, ó, ou seja, eu estou ouvindo o barulho que está vindo, né, através da porta que seria através. Observe que essa frase que está ali em cima pode ter esses 3 sentidos. Tudo depende do quê? Do contexto. Só que o problema é que o computador é burro. O computador não tem conceito de contexto, ele não é como o ser humano, que tem o poder de cognição, de realmente de adaptar, né, uma frase para o contexto. O computador é só, né, 0 ou 1, é matemática pura, é preto ou branco, tá? Não tem nada de cinza, tá? de acinzentar. Então, para entender isso, deixa eu ver aqui, como é seu nome? Eric, é outro Eric? Eric, por favor, um computador... Premissa, ou seja, com base em contextos, com base em pré-requisitos ou em características que estão acontecendo naquele exato momento. Então o computador ele não consegue, nesse exato momento, o computador não sabe se ele está numa sala com ar-condicionado, se ele está numa aula, se ele está fora, se ele está num posto de gasolina, se ele está no mercantil. O computador não tem isso. O computador não tem esse conceito de, não, eu estou num tal local, então vou agir dessa forma. Não existe. Tá? Para ele só está funcionando. Para ele só está calculando. É só isso que ele faz. Tá? Exatamente como eu disse. E lembre-se, né? Eu gosto de brincar, mas é a verdade. O computador é burro. Computador burro. O computador só vai saber fazer alguma coisa se você disser o que você quer que ele faça. Senão, ele não vai ser. Ou seja, quem dá inteligência é você. E é por isso que o limite, então, é a sua mente. Você pode propor soluções maravilhosas para problemas, né, que ainda não tem solução, que a solução não é a das melhores. Tudo depende do que? Da sua mente, exclusivamente da sua mente. O computador só vai ser um meio. Porque, mais uma vez, o computador é burro, o computador não tem inteligência. Tem aquela história, né, do Arnold Schwarzenegger, Skynet, né, aquilo ali não está longe de acontecer. Exatamente porque não é dotado realmente de premissas, né, pelo menos assim, nesse momento, né, desse conceito de considerar essa questão do ser humano, essa questão cognitiva do ser humano, do sentimento, da emoção, né, do caráter, vamos dizer assim. Tá? Termine, por favor, Eric, sobre tópico. Portanto, não é... Você não pode chegar no computador e passar um comando que se tiver num cenário vai ser de um jeito, se tiver num cenário vai ser de outro. Eu só posso pedir um computador para fazer as coisas que ele sabe fazer e que só é um comando para cada coisa e acabou. Exemplo, soma. Soma o que faz? Soma 2 números. Soma subtrai? Não. Soma multiplica? Não. Soma divide? Não. Soma só faz o quê? Soma. Então, não há meio termo. O computador só sabe fazer aquilo, né, que ele tem proposto, que você instruir, e não tem duplo sentido. O somar que tu usar aqui é o mesmo somar que tu usaria nos Estados Unidos, é o mesmo somar que tu usaria no Japão, é o mesmo somar que tu usaria, né, na China e qualquer canto do mundo. Porque o comando é o mesmo, é um só, que no caso em inglês seria add, né, add. É só esse comando. Acabou, não tem meu termo, não tem duplo sentido, não tem, mas se estiver fazendo sol, estiver fazendo chuva, então não existe esse computador. Por isso que o computador não pode ser instruído com português. Né? Por isso que alguns chegam, eu queria tanto que o computador entendesse o que eu falasse e tal. Ele não tem como entender exatamente por causa disso. Quer ver um exemplo bacana, estendendo porque esse tópico, embora, né, vocês vão ver isso depois, principalmente quem é de sistema de informação, vai ver uma cadeira chamada de teoria da computação, mas você pega os tradutores, né, tipo o Google Translate, o Babylon, essas coisas.
até hoje, apesar de muitas pesquisas, de muitos investimentos financeiros, mas você ainda não tem uma tradução 100% de um texto, ainda que seja idiomas já clássicos como inglês. Por quê? Porque não há como você ainda, pelo menos hoje, representar 100%, né, dessas premissas que o ser humano tem dentro do computador. Então você ainda coloca um bocado de informação, né? Por exemplo, ferramentas hoje como Babylon Translator, né, Google Translator, eles, por exemplo, tentam pegar a combinação de palavras, né, para saber, por exemplo, se a pessoa está falando essa palavra com essa outra, provavelmente é um ambiente médico, ou então se a pessoa está falando essa palavra aqui, geralmente é direito. Então ela ainda tenta contextualizar, para tentar fazer com que as palavras sugeridas sejam realmente próximas daquelas, né, que o significado realmente seria se eu fosse escrever aquele termo no outro idioma. Só que assim, não é 100%. E vocês vão entender isso na cadeira de teoria da computação. Teoria da computação, vocês vão entender que as linguagens do mundo, né, linguagens todas mesmo, inglês, português, programação, a matemática, todas as linguagens que existem no universo, elas podem ser classificadas em um dos 4 níveis, que é o diagrama de Chomsky. Tá? E aí vocês vão ver que exatamente o nível mais abrangente, né, que é o nível mais geral, que é onde exatamente estão as linguagens naturais, o inglês, o português, são linguagens exatamente que você não consegue estabelecer uma regra matemática para descrever aquela linguagem. Chomsky tentou descrever todas as linguagens do mundo em formato matemático. Por que matemática? É 0 ou 1, matemática não tem, né, meio termo. Então, se ele conseguir descobrir uma fórmula, por exemplo, para representar matematicamente o inglês, você teria um tradutor 100% confiável. Só que ao longo da pesquisa, ele descobriu exatamente que as linguagens naturais não são possíveis representar um formato matemático. Por isso que você nunca vai ter, pelo menos por enquanto, né, pelo poder de processamento de dados atual e pela inteligência artificial atual, você não vai ter uma tradução fidel como seria realmente se alguém estivesse traduzindo. Tá? Por isso você tem o próximo, mas não tem 100%. Já a linguagem de programação, que a gente vai ver aqui, né, o C, o Java, o COBOL, o PHP, C++, C Sharp e tal, já são linguagens de um nível chamado de linguagens regulares, que são linguagens do que? Limitadas e que não tem dualidade, não tem duplo sentido. Vocês vão ver, por exemplo, um comando que pelo nome você já vai entender o que é que ele faz. O comando print. Print seria o imprime, que é o que mostra alguma coisa na tela. Ora, print é imprimir, acabou, não tem duplo sentido. Ah, não, mas se tiver sol, ele vai fazer isso, se tiver chuva, não existe. Você chamou print, imprimiu, acabou. É só isso que o comando print faz. Ah, eu quero fazer outra coisa. Então, Eric, será outra coisa, é outro comando. Não será o print, está entendendo? Então essa é a sacada, né, que você tem na linguagem de programação, que a gente vai falar agora. Elas são linguagens limitadas. Elas são linguagens que, embora tenha ela tem uma gramática, mas essa gramática é muito mais simples, muito mais restrita do que uma gramática mesmo do português, que é uma gramática horrível, diga-se de passagem. Né? Tá ok? Diga, Eric. Vai continuar sendo print ou vai ser o que ele mandou? Não, se ele mudar a definição do print, vai ser o que ele mandou, que mudasse. Mas ainda assim, mas só vai ser o que ele mandou. Aí deixa aquela definição antiga esquecida. Tá? Não tem meu termo dualidade, como eu estou dizendo. Tá? Assim, professor, mas nunca será possível isso acontecer bem. Como diria, né, como é o nome? O Hawkins, né, de inteligência artificial, no momento que o computador adquirir, né, esse conceito de cognição, né, de premissa humana, a humanidade deixará de existir. Tá? E claro que é muito forte, mas querendo ou não, existe um lado de verdade nisso. Mas por quê? Porque, primeiro, que isso não. Por que, como eu estou dizendo, isso não vai acontecer tão cedo? Até para você também que está assistindo a gente não ficar preocupado, né? Porque senão vai o fim do mundo, é o end of the world. Não é, aqui não é premonição, não é aquele cara lá, aquele fuleiragem lá que disse que ia ter os acidentes, né? Aquele que se vê naquela TV Diário, né? Então, mas enfim, é o Joselino, né? Sei lá. Exatamente, enfim. Né? Mas enfim, aqui ó. Então, ó, mas não é premonição, nada disso. Na verdade é porque acontece um fato bem simples. Até hoje, o ser humano não entende o funcionamento da mente humana. Então eu não tenho como passar para o computador uma coisa que eu não entendo.
Então, como eu não sei ainda como funciona o cérebro em sua totalidade, eu não tenho como passar isso para o computador, porque lembra que eu comentei? Você só pode fazer um algoritmo daquilo que você entende em sua totalidade. Regra 1, quando você vai montar um algoritmo. Então, eu não tenho como transferir um cérebro humano para o computador, porque eu não tenho compreensão de como funciona o cérebro em sua totalidade. Tem muita coisa, mas não tenho tudo. Tá? Então, fica até uma dica para encerrar essa questão e passar aqui para o próximo tópico, mas falando essa questão de inteligência e tal. Teve um filme recente, acho que foi 2011, tá? É esse mesmo, Transcendence, que é com Johnny Depp. Tá? Então vale a pena você assistir. Quem tem Netflix tem um filme lá, tá certo? Transcendence, né, o nome do filme. Tá? Exatamente, você vai ver lá uma história exatamente nessa linha, que a pessoa consegue transferir a sua mente, né, para um sistema computacional, né, exatamente uma evolução de inteligência artificial, claro, né, porque é a área que pode fazer esse tipo de coisa, e daí, né, começa uma história. Então vocês vão ver, não vou revelar o filme, é bem bacana, vale a pena você dar uma olhada. Ultimamente até tem saído uns filmes, né, reflexão sobre essa questão, né, voltando a essa questão de inteligência artificial, em máquina, esse tipo de coisa, tá bom? Mas essa é a linha, vale a pena então para você também do vídeo Transcendence, né, com Johnny Depp. Tá, vale a pena você dar uma olhadinha lá, você vai ver que é um filme bem bacana, tá bom? Muito bem, mas voltando, então, eu já sei que eu não posso mandar no computador, pedir ao computador fazer uma coisa que tenha 2 ou mais interpretações possíveis. Tá? Então eu tenho que mandar realmente o computador fazer uma coisa só, né, de um jeito só que ele entenda. Tá, deixa eu ver quem pode ler para mim. Você, como é seu nome? Wagner. Wagner, por favor, segundo tópico. Assim sendo, o desenvolvimento do programa para computadores deve utilizar uma linguagem com pouca complexidade, de grande eficiência e de fácil implementação. Professor, primeiro eu quero entender que, afinal de contas, o que é um programa de computador? Simples. Um programa de computador é baseado com a sequência de passos que tu pediu ao computador fazer alguma coisa. Pronto, só isso. Ah, professor, quer dizer que o programa de computador só isso. Na essência é só isso. Você criar um programa de computador é você criar um conjunto de passos numa linguagem que o computador entenda, linguagem que o computador compreenda, e que ele vai fazer aquilo que você pedir. Acabou. Só isso. Tá? Então, quando você estiver, por exemplo, fazendo um programa aqui para calcular a média de 2 números, você vai instruir o computador como ele vai pegar o primeiro número, como ele vai pegar o segundo número, depois como ele vai fazer a soma, depois como ele vai dividir para gerar a média, e depois como ele vai exibir esse resultado na tela. Você vai mandar o computador fazer exatamente isso, usando a linguagem que ele entende. Essa linguagem é o que nós chamamos de linguagem de programação. É uma linguagem restrita, limitada, é como se fosse um português, né, estruturado. Tá? Embora a gente utilize inglês aqui, né, porque as linguagens são realmente, né, oriundas, né, do idioma universal, vamos dizer assim, né, mundial, que é o inglês, mas eu quero que vocês parem um pouquinho e pensem como se fossem, né, americanos ou britânicos, enfim, como se fosse alguém que a língua nativa fosse inglês. É como se você tivesse um inglês estruturado, concorda? Ou seja, um inglês limitado. Então, da mesma forma, é como se eu fosse um português estruturado, só que usando realmente comandos próprios em inglês. Tá? Então, isso é uma linguagem de programação. Vou dizer assim, um subconjunto do idioma inglês, só que esse subconjunto ele tem regras bem mais rígidas, bem mais limitadas e que não permite dualidade, né, duplo sentido. Por exemplo, na linguagem natural, né, que a gente utiliza dia a dia, eu posso ter o sujeito, o verbo e o objeto, né, que seria o predicado, ou eu posso ter o sujeito depois, que já é o indireto, né, pronome indireto e tal. Né, eu posso, tipo assim, eu estudei o livro, então o livro foi estudado por mim. É a mesma frase, né, só mudei a ordem dos componentes. Em linguagem de programação eu não posso fazer isso, se eu trocar a ordem não executa. Se eu colocar, por exemplo, print Nailton, né, o texto, Nailton, e eu colocar Nailton print, já não funciona. No português funcionaria, como eu acabei de fazer aqui. Mas no computador não funciona, porque o computador, mais uma vez, ele é burro. Ele só entende o comando realmente feito daquele formato que ele foi preparado para tal. Ok? Pergunta até aqui? Nenhuma? Muito bem. Essas linguagens, assim como a natural, ela tem sintaxe e semântica, como eu estava comentando. Ela tem exatamente significado e tem estrutura, como você usar o comando. Por exemplo, para você imprimir na tela, nós vamos ver que a gente usa um comando chamado printf. Então, é o print e o Fzinho depois, que F é de function, de função. Então, seria print function, só que sem o function todo, só o F. Depois disso, você escreve printf, aí abre parênteses, abre uma aspa dupla,
e aí escreve o texto que tu quer que apareça na tela. Depois tu fecha aspa dupla e fecha o parênteses. Então, e ponto e vírgula, no final da linha. Então, esse formato é o quê? É a sintaxe. Para usar o comando, eu tenho que primeiro escrever o nome da função, depois, né, dentro do parênteses, dentro de aspa dupla, o texto que eu quero. Se eu trocar a ordem de qualquer coisa dessa, já não vai funcionar. Se eu, por exemplo, colocar um ponto e vírgula antes, ou esquecer o ponto e vírgula, ou não colocar aspa dupla, já não vai funcionar. Eu tenho que usar o printf de acordo com a sintaxe dele, que é o quê? Nome, né, do comando printf, parêntese, aspa dupla, o texto que eu quero. Aí fecha aspa dupla, fecha parêntese, ponto e vírgula. Se eu esquecer ou alterar qualquer coisa, já não dá certo. É diferente do português, mas uma vez que eu poderia mexer alguns elementos que continuariam tendo sentido. Isso é a sintaxe. A semântica é o significado. Ora, se eu usar o comando printf, eu sei que eu vou o quê? Escrever um texto na tela. Só isso. Se eu usar o comando scanf, já é outro comando, então ele vai fazer outra coisa. Ou seja, o significado dele, a semântica dele é diferente. O objetivo dele qual vai ser? Receber um valor do usuário. Então, observe que eu tenho exatamente igual como você tem no português. Você tem lá, né, tem o sujeito, o verbo, o objeto, direto e indireto. Aí cada palavra tem um significado, né, e tal. Você também tem a mesma coisa aqui na linguagem de programação. Então, o que vocês vão aprender, em outras palavras, é exatamente esse novo idioma. Vocês vão aprender um idioma chamado C, que é uma linguagem de programação. Próximo semestre, quando o pessoal for fazer PO, né, orientação a objeto, vão aprender um outro idioma, chamado Java. Quando o pessoal, né, também aqui for aprender, né, linguagem de computação, linguagem de programação, que é outra cadeira, vão aprender um outro idioma, que é C++. Então, na verdade, vocês vão aprender o quê? Novos idiomas, onde cada um deles vai ter a sua sintaxe e a sua semântica. Ou seja, vai ter uma forma de você usar os comandos e o significado para cada comando que está disponível. É só isso. Tá? E é por isso que linguagem de programação é só um detalhe. Vocês vão ver aqui o C, mas mais importante do que o C é entender o que está por trás das estruturas que a gente vai aprender a usar, dos recursos. Porque, na verdade, igual como idioma só muda a palavra, mas o significado é o mesmo, o sentido é o mesmo, linguagem de programação só vai mudar o código, mas o sentido é o mesmo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu pego, por exemplo, essa caneta, esse objeto aqui, pronto, esse objeto, com esse formato aqui, em português é chamado de caneta. Em inglês é chamado de pen. Mas observe que o objeto é o mesmo, concorda? Só mudei o que? A palavra que eu usei para me referenciar a ele. No caso, por exemplo, da linguagem C, para executar a ação de imprimir na tela, eu vou usar um comando chamado printf. Se fosse no Java, já era um comando chamado system.out.println. Se fosse no C++, era um comando chamado cout, ou count, que a gente chama. Você só mudei o quê? A palavra. Mas o objetivo continua sendo o mesmo. E é por isso que você, uma vez que você fizer essa cadeira, você passa a ter o poder de aprender qualquer linguagem que a gente chama de estruturado. Por exemplo, PHP. Nós não vamos ver PHP aqui, mas no final do semestre, se você pegar um livro de PHP, você consegue aprender. Porque você vai aprender o quê? Um novo idioma, um novo conjunto de palavras para representar o que tu quer. É só isso. É por isso que hoje, por exemplo, professor, quais são as linguagens que você conhece? Eu conheço um bocado, conheço Pascal, conheço COBOL, conheço Basic, conheço VB, conheço Object Pascal, conheço C, C++, C Sharp, Java, PHP, Python, um pouquinho de Ruby. Mas por quê? Não, Delphi é Object Pascal. Tá? Por que, professor, você tem tanta linguagem? Porque, na verdade, é só comandos, é só idiomas. Mas é fácil aprender uma vez que você entendeu o que é a questão de lógica, de programação. Entendeu, por exemplo, o que é uma estrutura de decisão, que a gente vai ver depois, o que é uma estrutura de repetição, o que é uma variável. Você só vai pegar o livro e aprender como tu representa aquilo nesse idioma. Então, é como se tu pegasses, eu vou aprender o idioma XPTO. Então, se eu quero representar isso aqui no XPTO, eu tenho que olhar no dicionário qual é a palavra que eu uso para representar este objeto no idioma XPTO. É assim, até por sinal, para encerrar esse slide, que é recomendado você aprender qualquer idioma. Ao invés de você pensar, isso aqui em português é uma caneta, caneta em inglês é pen, então isso aqui é uma pen, é mais interessante você tentar fazer uma associação direta. Esse objeto é uma pen.
Ou seja, como a gente aprendeu cadeira, não é porque alguém escreveu pra gente que cadeira é assinante, porque a gente olhou e associou a palavra cadeira a este objeto. É a mesma coisa que você deve fazer quando estiver aprendendo qualquer linguagem, quer seja de programação ou quer seja linguagem mesmo natural. Se você associar diretamente aos objetos, às coisas, por exemplo, você pensar, não, é aquilo ali, você pensar, não, aquilo ali é uma porta, a porta é door, não, esquece, você tem que pensar o quê? Não, aquilo ali é uma door. Então, uma vez que eu ver aqui dali, eu não vou pensar em porta, eu vou pensar no termo door. Pronto, você aprende. Porque você associou o objeto e não fez uma tradução em tempo real da palavra. Tá? É muito mais prático. É a mesma coisa que você faz com a linguagem de programação. E vocês vão ver que, graças a Deus, tem uma vantagem. Os comandos são parecidos. Né? Então, C, C++, Java, C#, PHP, compartilham sintaxes idênticas. Todas elas terminam com ponto e vírgula, todas elas têm lá os ifs, os whiles. Então, até isso o aprendizado é acelerado. É por isso que eu estou dizendo para vocês. Uma vez que você entender a lógica que a gente está apresentando aqui ao longo do semestre, a linguagem fica à tua escolha. Tu pode aprender qualquer linguagem, só pegar um livro mesmo e aprender quais são os comandos, as palavrinhas que fazem o que tu quer. Mas o mais importante, tu já aprendeu como escrever o que tu quer. Falta agora só tu escrever no idioma que tu deseja. Dá uma dica aí. Assim, ó, se PHP, Java, C++, não importa pra que essas linguagens. Porque é o que acontece, é uma competição, cada um tem recursos que outra não tem. Por exemplo, o Java para web, né, o Java para a internet, ele tem que ter um servidor que chama de Tomcat, é um servidor de aplicação, deixa o programa mais pesado. PHP já é muito mais rápido. Você faz uma paginazinha rapidamente, já coloca na internet e funciona. Então, para a internet, por exemplo, PHP é legal. Já por exemplo, para Android. Android utiliza Java. Tá entendendo? Então, é só questão de concorrência mesmo, de briga de marcas. Tá? Mas, na essência, todas elas são iguais. Tá? Claro que vai ter uma diferença sutil que a gente vai discutir em outro momento, mas assim, que é a questão de interpretação e compilação. Acho que ainda hoje a gente chega nesse assunto. Mas é só na forma de criar ou executar. Mas no final, quando está indo para o computador, não interessa qual a linguagem, que você vai entender depois que isso desaparece quando vai para o computador. Quando vai para o computador, a gente já vai comentar, você também do vídeo está assistindo a gente aí, que quando você leva o programa para o computador, que você executa, a linguagem que você escrever, vamos dizer assim, desaparece, é convertida para a linguagem mesmo que o computador entende, que é a binária, só zeros e uns. Ele interpreta, mas no final ele gera uns zeros e uns também, só que a diferença é só como. Tá, que a gente vai ver depois aqui. Tá bom? Então é isso que a gente falou de linguagem de programação. Muito importante você entender exatamente isso. Tá? Como que, na verdade, linguagem de programação não é mais do que um idioma. Uma forma que você tem para pegar o algoritmo que você escreveu em português e passá-lo para o computador. É só isso. E daí, que acredito eu, vem a figura agora, vem o diagrama mais importante. Não, no outro slide. Tá? Então, em suma, aqui para a gente passar, deixa eu ver aqui. Como é seu nome? Anderson, por favor, primeiro tópico. Portanto, as linguagens de programação permitem ao profissional converter diversas fases dos algoritmos em uma série de instruções que serão executadas pelo computador. Então, entenderam? O programa de computador é só um conjunto de instruções, conjunto de passos, conjunto de comandos. Você está mandando o computador fazer alguma coisa para você. É só isso. Tá? Então, o programa de computador, Word, Excel, né, GTA V, né, StarCraft 2, né, Facebook, né, MySpace, sei lá, YouTube, tudo isso no final das contas são só o quê? Comandos e mais comandos que são enviados para o computador para fazer de acordo com a necessidade do desenvolvedor, ou seja, com a necessidade de vocês. Vocês queriam que o computador realizasse uma certa atividade daquele jeito e você instruiu ele para tal, ou seja, criou um conjunto de comandos para que ele faça aquilo que você quer. E aí, né, embora a gente brinque, né, mas a verdade é, quando um programa dá errado, então a culpa é do desenvolvedor, não tem jeito. Porque o computador só faz o que o desenvolvedor manda. Então, o computador deu um bug, que não é o computador deu um bug, o bug é do desenvolvedor. Porque o desenvolvedor foi que escreveu uma linha errada, ou não se preocupou com uma situação que gerou a causa. Né? Então, você, por exemplo, é muito comum, você tá, por exemplo, num banco, né, principalmente os bancos, né, públicos, né, e aí você chega lá e aí o pessoal, você não tem que esperar agora, porque o sistema está fora do ar. Ora, o sistema está fora do ar, a culpa é do sistema? Negativo.
A culpa é dos profissionais de tecnologia que não anteveram o problema que ocasionou o sistema estar fora do ar. O computador só faz aquilo que você pediu. Se o computador está fazendo errado, então por que você está instruindo ele errado? Tá? Então a lógica é exatamente essa. Não existe essa questão de a culpa é do sistema, a culpa é do banco de dados, a culpa é da rede, a culpa é do profissional. Porque todo o ambiente de tecnologia só faz aquilo que você instrui para tal. Então, se, por exemplo, professor, o sinal aqui, por exemplo, né, da 3G, 4G aqui, parece uma descarga, até pior que uma descarga. A culpa é do sistema, negativo. A culpa é dos profissionais que não planejaram, não implementaram uma infraestrutura que suportasse a quantidade de aparelhos que estão exigindo internet. A verdade é essa. A culpa é do ser humano, porque o computador só faz aquilo que você manda. A rede de computador só manda os dados que você pede. A computação gráfica só faz o desenho 3D daquilo que você manda. Então, por exemplo, até num jogo, para encerrar aqui o exemplo, a gente por subtópicos, mas por exemplo, num jogo, tem um bug, por exemplo, Super Mario 64, tinha um bug conhecido lá que você conseguia cair atrás de uma porta, né, lá do castelo da princesa lá, você ficava, né, atrás de uma porta. Aqui não é um bug, assim, a culpa é do Nintendo 64, é de um bug do código. Na verdade, o problema foi o quê? Foi que os desenvolvedores não pensaram, né, naquele problema específico, naquela situação específica, que acabou gerando esse bug. Ou seja, culpa do desenvolvedor. Tá? O Super Nintendo já arrastou a bola assim pelo lado do Superstar Soccer, que juntou assim do lado da praia, fez 50 gols. Não, esse ainda não. Eu já fiz na bicicleta. A bicicleta é show de bola. O goleiro perde a... Tá? Né? Mas isso era bom, a internet, né? Fez esse jogo. Tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui para ler mais para mim. Você na frente do Eric, começa o nome? Vitor. Vitor, subtópico. Essa série de instruções formam... Essa série de instruções formam os programas de computador. Continue, por favor. Pela sua limitação, as linguagens de programação não permitem, Edson. Ou seja, você nunca vai ter um comando que vai fazer duas coisas diferentes. Sempre você vai usar um comando de acordo com o que ele é realmente. Continue. Todo programa desenvolvido através de uma linguagem de programação é executado com esforço e tempo finito. Lembrando a propriedade da finitude, né? Ou seja, vai ter sempre o começo, meio e fim, vai usar um determinado tempo e um determinado conjunto de recursos. Recursos que a gente fala aqui é CPU, memória, HD, essas coisas, tá bom? E aí o momento mais importante para a gente ir para o slide mais importante da aula de hoje. Tá? Então, para isso, deixa eu ver aqui. Como é seu nome? Você. Oi? Morgana, por favor, último tópico, então. Atividade de programação tem início com a construção da... Entenderam? Você não vai já direto para o computador. Você não dá uma de moça, estrala os dedos assim, agora vou criar um programa. Aí vai e senta no computador e faz. Você primeiro esboça, num papel, num rascunho, numa lousa, esboça. Claro que você precisa detalhar, é um esboço. Mas você tem que ir com uma ideia do que você vai fazer antes de ir para o computador. Senão, não vai dar certo. O recomendado, claro, é que com o tempo, vocês realmente façam os códigos inteiros no papel e depois passem para o computador. Porque vocês vão ver que é muito mais produtivo e a quantidade de erros é menor. Realmente porque você somente já vai estar acostumada a identificar erros mais comuns, erros mais banais, e vocês não vão, por exemplo, esquecer ponto e vírgula, trocar sinal de maior que com menor que são erros que aparecem muito em turmas de algoritmo. Tá? Exatamente por questão de ficarem muito no computador. O computador, por sinal, para aprender programação, ele é meio que nocivo em alguns aspectos. Porque os programas para você programar, que a gente vai ver depois, são as IDEs, eles já fazem recursos como autocompletar. Ou seja, tu começa a escrever o comando, ele já traz o comando todo. E aí o usuário leigo, ele não memoriza, ele não entende o comando, ele só entende que apertou P, alguma coisa, apertou lá o Ctrl espaço, ele joga o comando todinho. E aí o que acontece? Se ele chegar no momento que ele precisa alterar o programa, só tem um bloco de notas, ele não sabe para onde vai. Ou seja, não é programador, ele aprendeu a usar uma IDE. Ele aprendeu a usar um programa para fazer. Ele aprendeu a usar um Eclipse, usar o Studio, mas não aprendeu a programar mesmo. Programar mesmo é chegar, por exemplo, sei lá, por Naito, escreva um programa tal no bloco de notas. Pronto, ele vai, da mesma forma que ele faria usar o Studio, ele consegue escrever no bloco de notas. Claro que eu não estou dizendo aqui que você não vai usar uma IDE, mas você não pode esquecer que a IDE só vai te trazer produtividade. Mas você tem que saber o que é que cada comando que você está usando significa. E não usar só um botão direito alguma coisa lá, para ele fazer uma parte do teu código e tu não entendeu o que é que está acontecendo.
Tá? Isso é muito importante. Tá? Diga, Érica. Mas ele tem a opção de autocompletar ou não? Não, mas o padrão é completar por questão da produtividade. Né? Não é que eu estou dizendo, não é que você não vai usar, mas nesse começo, é por isso que eu recomendo o papel. Escrever mesmo print F, escrever mesmo scan F, entendeu? Depois não, daqui a 6 meses, 1 ano, que você já estiver já habituado, aí não, você pode usar à vontade, porque você já vai saber o que é que está acontecendo. O ruim é, como eu disse, porque tem programador, eu digo isso que eu já dei aula, para pessoal, por exemplo, de Java. Então é muito comum, às vezes o cara, por exemplo, no Java tem um trecho lá, né, que você vai fazer um programa chamado, que é o main, a gente é o Public Static Void Main String Args. Tem pessoas de 7º, 8º semestre que não sabem o que cada palavrinha daquele comando significa. A gente até explicou semestre passado, né? Mas tem pessoas de 7º, 8º semestre que não sabem o que é aquilo ali. Mas por quê? Porque a Eclipse já traz aqui dali já pronto, ele entende que o que ele colocar ali dentro executa, e aí fica por isso. E aí, se eu chegar mais uma vez, você está, por exemplo, no meio da rua, ou tá numa visita ao cliente, o cliente te diz que está com um problema em determinado módulo lá do programa que tu desenvolveu, tu só tem um bloco de notas para tu resolver o problema, tu não vai resolver? Porque tu não sabe lá, porque tu não tem o Eclipse, porque não tem nada? Não faz sentido. É igual ao programador web também, mesma coisa. Tá, então, eu já perdi a contagem já de quantas vezes eu tive que alterar código PHP usando o bloco de notas. Realmente só com o bloco de notas mesmo. Mas por quê? Porque, como eu disse, já treinados os comandos, a gente consegue memorizar e evita essas falhas mais banais. Tá, ok? Isso que eu quero que vocês saiam daqui. Um bom profissional de tecnologia, ainda que você não seja professor, mas meu negócio vai ser redes, meu negócio vai ser banco de dados, meu negócio vai ser gerente de projetos, não interessa a área que tu for. Tu tem que saber desenvolver. Todas elas vão exigir alguma coisa de desenvolvimento. E, consequentemente, tu tem que aprender a desenvolver de forma inteligente. E não há nada mais inteligente do que realmente um papel e uma caneta. Não há limites com papel e caneta. Né? Os estudiosos dizem exatamente como o papel não tem bordas, né? não é aquela borda fechada, porque uma tela, né? Como aqui, você tem realmente a sensação, no monitor, você tem a sensação de limitação, de bordas. E aí, consequentemente, você não consegue pensar assim, de forma mais criativa. É só você pensar nos criadores dos filmes como Os Incríveis, Toy Story, Frozen, né, como o pessoal da DreamWorks e da Pixar. Eles começam a fazer um projeto do filme aonde? Em papel, que chama-se storyboard. Eles não fazem no computador. Por quê? Porque o computador limita. A tela, o conceito de tela limita. É a mesma coisa do problema. Presta aqui teu caderno. Deixa eu fazer um rascunho aqui. Posso pegar a última folha aqui? Tá aqui, ó, dá arriscada. Ó, é a mesma coisa desse problema aqui, ó. Que com certeza alguns já viram. Não sei por aqui, só um instante. Ó, e vou mostrar também para você do vídeo, tá? Você do vídeo não vai ficar sem ver. Ó, você tem aquele problema dos 9 pontos. Para você ligar usando 4 retas sem tirar a caneta do papel. Né, tem esse probleminha aqui, você depois procura para você fazer, ó, isso aqui, ó, pessoal do vídeo, ó, esse probleminha que está aqui dos 9 pontos, né, para você tentar ligar, né, fazer a ligação dos pontos sem tirar a caneta, né, do papel. Só que você vai ver que pelo formato quadrado dos pontos, inicialmente, quem nunca fez o problema, vai tentar ligar as linhas, mas mantendo as linhas sempre o quê? Dentro do quadrado. Enquanto a solução, né, já vou dar a dica, você sai do quadrado para poder resolver. A linha sai, né, pode atravessar, mas no papel isso é possível, no computador não é. É por isso que você tem que aprender no papel. É por isso que eu recomendo que você aprenda no papel. Eu estimulo você a fazer no papel. Eu sei que no começo pode ser frustrante, porque você vai chegar, obrigado, porque você vai chegar... desculpa. Você vai chegar e vai pensar assim, poxa vida, mas eu estou no curso de computação, estou aprendendo papel, mas é porque o papel é o primeiro estágio, mas é o mais importante. Tu pode ter um Core i7 com 32 GB de memória RAM, HD de 2 TB, que se tu não souber como resolver o problema do cliente, não vai adiantar nada. Nada. Tu pode ter a melhor máquina do mundo. Se tu não souber como propor a solução, ou seja, esboçar, não vai conseguir fazer nada. Fica lá subutilizado. Quantos de vocês não já viram pessoas, colegas de vocês, ou pelo menos conhecidos, que compraram máquinas assim, parrudas, e o cara usa só para Word, Excel, internet? A internet, Facebook e tal. Por quê? Porque o cara não consegue dimensionar.
O cara não consegue entender que aquilo ali é capaz de muito mais. Ou seja, muito além da necessidade dele. E acaba fazendo esse tipo de coisa. A mesma coisa com a gente tem essa mania, não vou comprar uma máquina. Por exemplo, para o primeiro semestre, professor, primeiros semestres, eu preciso de uma máquina i7? De jeito nenhum. Um i3 ou i5, com 4 GB de memória RAM, já tem tranquilo os próximos 2, 3 anos de curso. Né? Até o Core 2, dependendo do caso, pode rodar. Né? Aí o que acontece? Você só vai ter problemas quando chegar lá no final do curso, quem é de sistema de informação, né, em cadeiras de computação gráfica, que realmente vai precisar de um hardware mais, né, pesado. Mas para desenvolvimento de software, desenvolvimento web, você fazer página, virtualização, até você criar uma máquina virtual Linux ou Windows e fazer testes, cara, 4 GB de memória RAM, i3 ou i5 resolve na maior. São máquinas acessíveis, R$1.000, R$1.500, R$2.000. Você compra uma boa máquina com essa configuração. Não precisa ser um i7. Não precisa ser uma máquina com 32 GB de memória RAM. Tá? Não precisa ser um Mac. Tá? Você só usa Mac se você for desenvolver para a plataforma Apple. Aí tudo bem que você é obrigado. Mas se você, por exemplo, está aqui no curso, na boa, Ellison, tem um dinheiro, tem um pouquinho de dinheiro, vou investir no quê? Cara, compra um notebook mesmo de melhor qualidade, mas PC convencional, um IBM, né, um Lenovo, um Dell. Depois, quando realmente não, agora eu descobri que meu negócio é desenvolver para Apple. Eu vou ganhar dinheiro criando programa e vendendo para iPhone, iPad. Aí você faz investimento. Porque para agora não vai fazer diferença alguma. Tu usar o Windows ou Linux, usar o macOS, usar o Word ou OpenOffice, usar Visual Studio ou CodeBlocks ou DevC, não vai fazer diferença alguma. Nos próximos 2 anos, 3 anos de curso, não faz diferença alguma você usar isso. Tá bom? Eric, você ia falar alguma coisa? Eric? Não? Tá. Não, pois é que eu estou dizendo, mas concorda comigo que são casos específicos? Não é um caso geral, que é o que vocês vão estar vendo aqui, tá? Então, essa é a figura mais importante, não só da aula, mas do semestre inteiro. Ela resume nosso objetivo aqui com vocês. Tá, então essa figura, que se for a memória fecha a parte de introdução, ou chega próximo de fechar, tá? Ela exatamente resume o que nós vamos ver aqui, que nós já estamos vendo ao longo do semestre. Vocês já viram, né, por exemplo, você também do vídeo, eu vou ficar aqui do ladinho para você poder enxergar melhor, né? Então, não vou atrapalhar você aqui, pronto. Vocês estão vendo aqui, é o primeiro que nós aprendemos essa primeira parte. Você tem um problema, tá? Você tem um problema, e vocês aprenderam a pensar na solução e adaptar a solução na sequência de passos, que é o algoritmo. Então aqui você escreve em português mesmo, como vocês fizeram, né? Lá na aula de campo, é chegar lá na casa, na biblioteca, quais são os passos para alugar um livro, né? Você pronto, isso aqui vocês fizeram essa parte aqui, as 3 primeiras etapas aqui. O processo de você propor uma solução no formato de algoritmo é chamado de adaptação. Então, adaptação é você pegar a sua solução e descrever em uma sequência de passos. A partir daqui, observe que tudo é no mundo real. A partir daqui do algoritmo, você então vai como eu disse, né, vai transportar, vai traduzir, vamos dizer assim, o algoritmo que você escreveu numa linguagem de programação, para o computador entender, tá vendo? Ó? Que nós chamamos então o termo correto codificação. Então, codificar nada mais é do que você pegar o código que você escreveu, que o algoritmo que você escreveu, e converter esse algoritmo num programa, na verdade, um código, né, de um programa, em uma linguagem de programação. É como se eu estivesse traduzindo de um idioma para o outro. Tá? Então, nós chamamos de codificação. E aí vem um erro comum que até eu mesmo vou fazer aqui em sala. Em alguns momentos, mas que é normal, que é o seguinte: não existe algoritmo em Java, não existe algoritmo em C, não existe algoritmo em C++, existe o quê? Um algoritmo que foi codificado numa linguagem, ou se preferir, você tem um código-fonte de um algoritmo usando a linguagem tal. Então, não existe algoritmo em C. O algoritmo é feito em português, você escrever nos passos. Quando você vê um programa, alguém pode chegar e pode te mostrar um programa, por exemplo, para calcular a média, né? Que ela te mostra o programa e diz assim, isso aqui é algoritmo para calcular a média. Não é. Esse é um programa em C que representa o algoritmo para calcular a média.
Está entendendo a diferença? Tá? Então, exatamente o algoritmo é o que você faz, em português. O código que tu cria a partir do algoritmo não é algoritmo mais, é chamado de código-fonte. Tá? Então, código-fonte é um conjunto de instruções em uma linguagem de programação que representa um algoritmo previamente planejado, previamente definido. Ou seja, eu primeiro penso no algoritmo, para depois eu pensar no código-fonte. E não da uma de Moza. Já é direto para código-fonte, já vou codificar e tal. Negativo. Você só vai para o computador depois que você tiver estabelecido corretamente o quê? O algoritmo. Esse é o pulo do gato. Se você não fizer mais uma vez, por isso que eu insisto, faça no papel, gaste o tempo que for, né? Não se preocupe em ir para o computador. Se você conseguir escrever o algoritmo primeiro, né, em português tal normal, e depois converter isso num programa de computador, ainda no papel, corretamente, você vai ter aprendido toda a disciplina. E vai estar pronto não só para a minha disciplina, mas para qualquer outra de programação que você pegar durante o resto do curso. Tá? É muito importante vocês entenderem isso, muito mesmo. É o slide mais importante porque ele te mostra exatamente isso. Então, o que vocês vão aprender a partir, né, desse módulo 2 e o restante dos módulos até o final do semestre é a criar esses códigos-fontes a partir de algoritmos que vocês já vão definir, né, que você já define. Você primeiro algoritmo, depois eu pego esse algoritmo e gero um código-fonte. Tá ok? Lembrando que esse código-fonte, né, que você está vendo, você também está acompanhando a gente, né, esse código-fonte, ó, ele é baseado em linguagem de programação e ela tem regras de sintaxe e semântica, né, como qualquer idioma, como qualquer linguagem. Tá? Entretanto, o código-fonte, ele é feito uma linguagem, né, limitada, mas ele é uma linguagem de alto nível. Se você tiver um pouquinho de conhecimento de inglês, você não consegue, tipo, que ler o código, parece uma narrativa, embora, né, imperativa, mas tipo, imprima isso, leia aquilo, sim, então você está querendo, não fica um negócio ainda meio mais próximo do mundo real, da realidade, da linguagem natural. Só que o computador, vocês vão ver isso nas cadeiras de introdução à computação, arquitetura, etc. O computador é uma máquina que só entende duas coisas: 0 ou 1, 0 ou 1, 0, 1, 0, 0. Ele só entende o sistema binário, porque para ele é um computador, um equipamento elétrico. E como qualquer dispositivo elétrico, ele só entende ou passa corrente ou não passa corrente. Passa corrente é 1, não passa corrente é 0. Então, para ele, né, a CPU, por exemplo, a CPU é um grande circuito elétrico, onde exatamente fica passando ou não correntes em determinados trechos, em determinadas portas. Né, o pessoal de controle de automação, por exemplo, vai estudar demais essa parte de portas, né, lógicas. Né, primeiro fundamento de sistemas lógicos digitais, o nome da cadeira. Não sei se aqui é esse nome, mas é para ser nessa linha. Pois é, nessa disciplina é que você vê exatamente essa questão de como funciona realmente a nível de escova bit mesmo. E o bit, até que chama, né, não é o byte, é o bit. Né, o bit é exatamente 0 ou 1, ou seja, ou está passando corrente ou não está passando corrente. E o byte, né, que é 8 bits, é a união, né, de 8 sequências dessas, se está passando ou não corrente. Então, para o computador, por exemplo, eu escrevo, sei lá, eu pego Felipe. O computador, eu escrevi lá o texto da imprima Felipe. Lá no programa, né? Linguagem de programação. Escreve lá, imprima Felipe. Para o computador, sabe como é que é? 1001, 100001, 1001, pronto. É assim que o computador entende. Isso acontece numa velocidade que é absurda de tempo. Não vou entrar em detalhes, porque senão eu vou entrar em arquitetura de computadores. Mas para vocês terem ideia, né, só para ficar aqui, para vocês terem noção, vocês têm um troço chamado clock. Né? Você, meu processador é 2 GHz, né, meu processador é 4 GHz. Aquele número ali é a quantidade de operações que ele faz em 1 segundo. Tá? Se você parar para pensar, então estamos falando de 2 trilhões de operações matemáticas em 1 segundo. Ou seja, é violento demais. É a quantidade de corrente que passa e não passa, né, zeros e uns, absurda. Tá? Que exatamente é a grande vantagem de usar o computador, questão dessa agilidade. Então o computador, ele só entende 0 e 1. Então eu preciso pegar o imprima Felipe e traduzir para isso 1001, 1001, 1001, 1001. E aí eu tenho então outro processo, tá? Que é exatamente o processo de tradução, que gera no final então o programa executável. E aqui vem mais um conceito que alguns aqui já conhecem, mas vão agora só formalizar.
Esse cara aqui é o código-fonte que você escreve, é um arquivo texto, tá? É como se fosse um TXT, ele tem uma extensão, dependendo da linguagem vai ter uma extensão, .java, .c, .cpp, mas é um TXT, você abre um bloco de notas. Qualquer programa que você escrever, o código-fonte do programa, você pode abrir um bloco de notas. Tá? Já o executável, que é o programa pronto para o computador executar, é o que vocês conhecem como exe. O exe, aqueles arquivos .exe, são arquivos executáveis. Eles já estão no formato de zeros e uns. Ou seja, estou num ponto, só você dar 2 cliques e ele começar a mandar os zeros e uns para a CPU, para o computador processar. Então, esse é o objetivo da tradução. Eu converto um código, como eu disse, imprima Felipe, em um código que o computador realmente entende, zeros e uns. 01, 00, 01. Quem faz isso? Aí tem 2 carinhas, né, que a gente vai ver, que é o compilador e o interpretador. Ok? Dá para entender, então, aqui a diferença? Vou voltar aqui só. Alguma dúvida sobre o diagrama? Nenhuma, dá para entender? Então, ó, resumindo, esse semestre, o que vocês vão fazer? O que vocês estão fazendo? Vocês estão vendo o problema, propondo solução, descrevendo a solução em sequência de passos. E a partir da aula de hoje, né, nas próximas aulas, vocês vão aprender a pegar esses passos e portar para o computador, né, codificando, gerando um arquivo código-fonte, e depois que escrever o código-fonte, você vai executar o programa. Executar é o quê? É traduzir o código-fonte em zeros e uns, gerando assim um programa executável. Tá, okay? Um programa exatamente que trabalha, né, na linguagem que realmente o computador entende. Professor, é possível programar em zeros e uns? É. Eu posso programar em zeros? Pode. Professor, sério? Quando? Como? Simples. Pesquise, você também do vídeo, pesquise cartão perfurado. Cartão perfurado, né, na década de 70 e 80, nada mais era, porque você tinha um cartão, onde você ia perfurando para indicar o bit 1, e você não perfurava para indicar o bit 0. Então, exatamente, você tinha um manual, um guia, que dizia, por exemplo, eu quero, por exemplo, comando print. Não imprima. Então a sequência que tem que furar o cartão é fura, não fura, não fura, fura, não fura e fura. Não, é desse jeito, sério. Ou vocês estão rindo, mas era assim. E aí o pior, não era só um cartão, um programa besta, uma média, era mais ou menos esse tamanho aqui, ó, de cartões. E a ordem era importante, lembra porque o algoritmo, a ordem não é essencial? Então a ordem dos cartões era essencial. Se você, por exemplo, estava aqui andando, né? Você está aqui andando assim com os seus cartões, meu Deus, trabalho de final de semestre, né? Último trabalho, né? Pronto, trabalho final para passar ou não. Aí você vê naquela gata deslumbrante, assim, aí chega a barba cai assim, aí, pronto, acabou. Tá? Se você não tiver realmente numerado os cartões, meu amigo, já era. Tá? Oi? Você fazia os furos de novo. Você fazia 2 vezes os furos, né? Pegar. Tá? Diga, Eric. Não, é muito antiga. Cartão perfurado, vários de vocês nem nascidos eram ainda na época. Mas era assim que você, realmente, naquela época, eram os mainframes. Naquela época, você realmente programava em 0 e 1. Só que, claro... Oi? E isso é a linguagem, na verdade, é linguagem de máquina mesmo. Baixo nível ainda tem um certo sentido, que é Assembly. Que Assembly, que é uma linguagem um pouco mais acima dos zeros e uns, você tem alguns comandinhos básicos, mas tem get, put, read, write, então você ainda tem alguns comandos básicos. Ainda querendo ou não, você consegue ter uma compreensão do código. Linguagem de máquina mesmo, aí é uma linguagem realmente que você não entende nada, só zeros e uns, realmente você tem que ter um manual para isso, que era o caso do cartão perfurado. Aí, claro que percebeu-se que você usar cartão perfurado era uma roubada, né? Não somente pela questão da organização, da portabilidade, mas por questão de ser muito lento, você tem que ficar procurando no manual, aí fura, não fura, e trabalho mesmo, né? Então, é por isso que se criou, então, as linguagens de programação, para garantir que eu desenvolvesse códigos em mais alto nível, né? E que depois esses códigos fossem traduzidos, né, pelo computador para zeros e uns, para evitar exatamente esse trabalho todo que a gente tem. Ok? Eu vou dar só um exemplo maior, só desse assunto para encerrar aqui, já falando desse slide. Para vocês terem ideia de como é possível fazer absurdos sabendo linguagem de máquina, zeros e uns. Né? Eu sei que alguns aqui, não adianta negar, mas não se preocupe, os rostos de vocês não estão saindo no vídeo, né? Então não vou dizer os nomes, né? Tá certo, Felipe? Né?
de pessoas, né, que já utilizaram, né, recursos, né, para ativar suas versões de avaliação por tempo indeterminado, né, de alguns programas, né? Ou seja, para não dizer programa pirata, pirata é muito feio. Então você diz versão alternativa ou versão de avaliação por tempo indeterminado, né? Então o que acontece? Então você, né, por exemplo, né, não é o caso de Felipe, né, mas Felipe, ele, por exemplo, baixou, né, um crack do Photoshop. Né? E aí, quando eu abri o crack, né? Claro que a gente brinca assim, mas aqui quem já mexeu com computação já deve ter visto um programa desse tipo. Mas quando você abre um programa desse estilo de crack, é um executável, né? É XE. Você dá um clique, vocês já viram que tem umas animações gráficas, assim, às vezes uns efeitos 3D, e você fica até impressionado, às vezes, da qualidade que ela faz, às vezes, umas palavras mesmo 3D, vai e volta. Aí você, poxa vida, o cara usou que programa para isso? Linguagem de máquina. Aí se você olhar o tamanho do programa, o programa não tem kbytes, o programa é bytes às vezes. Mas você vê os efeitos gráficos que o cara fez lá, mas tudo por quê? Porque como ele sonha essa linguagem de máquina, ele sabe dizer, por exemplo, não, deixa eu usar 01001, ele vai pintar o ponto tal, dessa forma aqui, nessa posição do programa. Tá? Existe até uma competição mundial que exatamente para você desenvolver o menor programa, né, é como se fosse um trailer, como se fosse um trailer musical. Tipo assim, você tem que fazer um menor programinha que usa essa animação gráfica, assim, que faça, né, uma musiquinha de 1 minuto, 1 minuto e meio, com som, com animação 3D, usando só linguagem de máquina. Então, competição mundial sobre isso. E aí as pessoas conseguem desenvolver programas tipo de 10K, 8K, que é pouco, que é pequeno, né, 100 bytes, às vezes, já vi programas já de 64 bytes, né, que o cara conseguia fazer animações assim, absurdas, né, efeitos visuais realmente fantásticos. Mas o quê? Porque ele usava só linguagem de máquina. Realmente ele sabia como fazer. Claro que aí é uma coisa bem realmente absurda, é um cara realmente fora do normal. Não é um cara que trabalha no dia a dia, não. Um cara realmente já, né, assim, realmente escova bit mesmo, um cara bem técnico mesmo, né, provavelmente um cara que tendencia a ser um hacker, ou então o cara realmente vai trabalhar com grandes empresas para desenvolver novas soluções. É um negócio mesmo muito específico, mas é um cara realmente que tem poder total, né, nesse tipo de programação. Tá ok? Claro, diga aí. Os caracteres, todos eles têm o mesmo valor em byte ou bit? Existe um mapa de caractere que depende de usar o A maiúsculo, A minúsculo ou B, eles ocupam um tamanho X na memória. Tá? Por padrão, são 128 bits, não, 256 bits, hoje que é o Unicode, né, cada caractere, ou seja, divide por 8, dá 16, não, 8 bytes, ou 16 bytes, não lembro a divisão. 256 por 8, tá? Mas é o tamanho padrão, todo caractere tem um tamanho padrão, tá? É o mesmo tamanho, independente se é a minúscula, é o ponto, se é espaço em branco, tá? Ele tem esse mesmo espaço. Tá bom? Vamos lá. Então, para encerrar o diagrama, a gente partir para o próximo assunto, nós vamos falar sobre uma diferença muito importante entre algoritmo e codificação, para deixar claro, realmente encerrar esse tópico. Você atrás do Thiago, começa a não ser de boné? Kleber, por favor, então lê para nós 2 subtópicos. Algoritmo é diferente de codificação. Por que algoritmo? Algoritmo diferente de codificação. Algoritmo, sequência de passos descritos em linguagem formal, que descreve a solução para um problema. Vocês estão falando realmente de escrever, então, usando linguagem natural, como quiser, a solução do problema. Continue, codificação. Codificação, 7 instruções escritas em linguagem de programação que implementam o algoritmo computacional. Ou seja, exatamente, eu pego o algoritmo que já existia e importo então o computador. Acho que isso ficou claro. Eu repito, só para realmente deixar claro, fixado essa questão. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma? Tá? Então vocês agora entendem, todo código-fonte é script, na verdade a codificação de um algoritmo previamente escrito, previamente definido pelo profissional. Então quando você chegar em modo, crie um programa em C que calcula a média de 2 números. Primeiro você vai escrever o algoritmo, depois você vai converter esse algoritmo num código-fonte. Tá? É isso que vocês vão estar fazendo. Ok? Pergunta até aqui, senhores? Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Qual será a linguagem de programação que vamos utilizar, né, ao longo do curso? Né, então nós vamos, alguns aqui já viram, C. Tá? Que na verdade você pode chamar de C/C++. É porque o C++ é só uma evolução. Tem aquela história do Pokémon, né, o Pokémon evolui lá, o Charmander, não, Charmeleon.
Pronto, Charmante, Charizard, né? Então pronto, ó, tá vendo? Sempre tem alguém, né? Então, é a mesma coisa. Então você tinha a linguagem C e ela evoluiu para C++. É só o C++ vocês vão entender quando fizeram orientação a objeto. Porque na verdade o C++ é o C, né? O C, como vocês vão aprender aqui, só que com os recursos da orientação a objeto. Classe, atributo, método, visibilidade, essas coisas que quem é no primeiro semestre vai ver na cadeira de PO no próximo semestre. Exatamente. O C++ seria o Charizard, é isso mesmo. Enquanto o C seria, né, o Charmander. Tá ok? Então, é uma linguagem, né, de programação, propósito geral, né? Propósito geral porque ela pode ser usada para resolver qualquer problema, não é só uma linguagem matemática ou linguagem de engenharia para resolver qualquer tipo de problema. Ela é estruturada, imperativa e procedural. Estruturado porque você vai criar estruturas, imperativo porque você vai mandar o computador fazer alguma coisa, e procedural porque vai ser baseado em procedimentos e funções. Vocês vão entender isso no módulo 5, essa parte procedural. Tá? Voltada para o desenvolvimento de sistemas, ela foi criada em 1972 por Dennis Ritchie, tá? Que é da AT&T, né, Labs, tá? Que é a empresa de telefonia. Ela inicialmente foi concebida para desenvolver sistema operacional Unix. Né? Para quem não sabe a história de computação, fazer um breve resumo aqui. Né? O Linux, que a gente conhece hoje, na verdade, é uma versão, né, desenvolvida pelo Linus Torvald, baseado em um Unix. Né? Ou seja, na verdade, já existia o sistema operacional Unix, muito antigo mesmo, já na década de 70, o Unix já existe. E aí, a partir do Unix, então, o Linus Torvald pegou ele, né, implementou uma versão open source, ou seja, de código aberto, gratuita, e disponibilizou e chamou de Linux, tá? De Linux, no caso, tá? Então, Linux, na verdade, é uma variação do Unix, tá? Unix, né, o sistema operacional de servidor é pago, até hoje existe, várias empresas utilizam, tá? É um sistema altamente seguro e sólido, porque, enfim, o sistema já tem mais de quase 60 anos, tá? Então, realmente, é um sistema bem... E aí, a linguagem C foi desenvolvida para que eu criasse o Unix. Então, o Unix é feito em C. Tá? Assim como hoje, todos os sistemas operacionais são feitos em C ou alguma variante do C. Por exemplo, o macOS é C++, o Linux é C++, o Windows é C#, mas C# também é uma variação do C. Tá? O iOS, né, que é o sistema operacional da Apple, né, dos iPhones, usando uma linguagem chamada Objective-C, tá? mas que a sua base é a linguagem C. Então, na verdade, todos os sistemas operacionais que você conhece hoje, né, são oriundos, baseiam-se na linguagem C, em algum momento. Tá? Pode ser feita toda em C, ou parte em C e parte da linguagem orientada ao objeto, por questão de ser mais fácil de desenvolver. Tá bom? E aí é uma linguagem de programação mais popular da atualidade. Na verdade, se eu mostrasse slides para vocês há uns 7, 8 anos atrás, isso não seria verdade. O que aconteceu é o seguinte: o C nasceu, o pessoal começou a usar, né? Aqui essa época do C que o pessoal usava, era a mesma época de linguagens assim, bem antigas, como COBOL, Pascal, Clipper, etc. Tela preta, ainda você não tinha Windows, não tinha mouse, não tinha nada, só teclado. Então o C já existia nessa época. E aí depois que surgiu, né, o conceito de Windows, né, e macOS, Linux não existia ainda na época, começou-se então a desenvolver linguagens, né, mais voltadas à interface gráfica, como o Delphi. Né? Então o Delphi surgiu, o Delphi foi um boom na época, exatamente porque o Delphi era fácil de programar. Então você só arrastava os componentes, né, colocava o que você queria e pronto. Tá? E aí, consequentemente, o C... Não, agora, mas estou dizendo na época, né, do Windows 95, 98 era assim. E aí, então aí o C entrou em desuso, começou a cair. Né? Porque aí também foi a época que surgiu o Java, foi a época que surgiu, né, um pouco depois surgiu o .NET, né, que é o C#, e aí realmente o C caiu mesmo profundamente. Mas aí, né, dois fatores fizeram que nós chamamos da renascença do C, né, que realmente fez com que o C renascesse e voltasse para o fluxo total. Primeiro foi exatamente o Jobs, né, no momento que ele criou o iPhone, né, abriu o iPhone para que outras pessoas desenvolvessem programas, ele usou uma linguagem chamada Objective-C, que é uma variação do C, ou seja, é um C com mais algumas coisas. Então as pessoas começaram a ver o potencial da plataforma, né, da Apple, e começaram então a ter que aprender o C. Foi o primeiro motivo do C ter voltado a ser uma linguagem bam, né, como é hoje. E o segundo, claro, e o mais importante, o conceito de gamificação. Tá, nós vamos falar, pessoal de Formato e Sociedade, viu lá, né, que nos sistemas a gente tem gamificação, que vai ter uma noção sobre isso, mas o que é gamificação? Gamificação, na verdade,
até vou filosofar um pouco aqui, né? Você também do vídeo, então não repare, mas é porque, né, para quem viu isso tudo nascer, né, realmente é emocionante. Mas antigamente, né, jogos, quando você falava jogos, você falava num público-alvo específico. Falava de pessoas, geralmente, né, chamar de nerds, cara de óculos e tal, fãs de Star Wars, esse tipo de coisa, que gostava só de jogos. Jogos não era uma coisa eclética, não era uma coisa comum que qualquer pessoa usava. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Essa cultura nerd, essa cultura gamer, passou realmente a fazer parte da sociedade. Hoje, qualquer pessoa, ainda que não goste, não seja assim considerado um nerd, mas todo mundo tem um Angry Birds no celular, ou um Fruit Ninja, ou qualquer joguinho. Então hoje acabou aquela história do gamer, ser aquele cara restrito, aquele cara, né? Você olhar, aquele cara é o gamer, né? Oclusão, né? O controle e tal. Você não tem mais isso hoje. Qualquer um pode ser um gamer. E hoje os games, os jogos são usados não somente para entretenimento, mas também são usados para ensino, né? É uma área chamada Serious Games, jogos sérios. Então você vê, por exemplo, jogos hoje que simulam o funcionamento de empresa. O Sebrae tem um desafio, né? O desafio Sebrae todo ano, onde vocês podem montar equipes, vocês se inscrevem, vocês vão participar de um jogo que simula o funcionamento de uma empresa. Você vai tomando decisões, de acordo com essas decisões a empresa vai ou não crescendo, tá? De RP. Exato. No começo, na introdução à RP, também teve um joguinho que era baseado no sistema, né, e nas tomadas de decisão. Exatamente, ou seja, ele simula, né? Porque qual a ideia do jogo, né? Qual a ideia de um jogo? Ele cria para ti um ambiente virtual, um ambiente fictício, que pode ser ou não um espelho da realidade, né? Não, na verdade, qualquer área hoje, você vê, por exemplo, medicina, né? Medicina, você tem vários simuladores, a pessoa vai lá, né? Corta com bisturi, até fala, vou ver aqui se essa é as tripas da pessoa, né? A pessoa pega e corta, assim, mas por quê? Porque aqui não é uma ideia exatamente de tentar oferecer para o usuário uma sensação de aprendizado. Então hoje, né, você vê jogos também, né, na área de engenharia, na área de direito, na área de odonto, você tem muito jogo na área de odonto, tá? Mas que são voltados exatamente para quê? Voltados para o aprendizado. Então essa gamificação fez com que, então, os jogos voltassem e tomassem realmente um papel definitivo na sociedade. Hoje, jogo não é uma coisa somente de nerd. Qualquer um pode estar jogando. E pode ser um jogo sério, não necessariamente um jogo para entretenimento. E por isso, o que aconteceu? Jogo é um tipo de programa que consome muito hardware, consome muito processador, memória, etc. E a melhor linguagem para trabalhar com isso é a linguagem C, C++. Então, por isso que todos os jogos, sem exceção, tá, que vocês conhecem, fantástico, Watch Dogs, Call of Duty Ghost, GTA V, Skyrim, Batman, sem exceção, Forza, PES, FIFA, todos, sem exceção, são escritos em C, C++. Para não dizer que tem exceção, tem só uma exceção, a única, de jogos assim da atualidade, né, que é jogado, vamos dizer assim, principalmente nos consoles, que não é feito em C, que é por isso que é daquele jeito. Quando eu falar o nome, vocês vão entender. Minecraft. Tá? Então, é Java. Tá? Por isso que é daquele jeito, aquele cubão, quadradão, aquele gráfico tosco. Mas por quê? Porque é feito em Java. E querendo ou não, Java, vocês vão entender depois, que é de computação, vai entender que o Java ela é melhor para programar, para o desenvolvedor. Mas para jogos, ela vai ser mais lenta do que o mesmo jogo feito em C, C++. E como num jogo o objetivo é desempenho, eu não posso ter travas, eu não posso ter entraves, eu não posso ter gargalos, então todos os jogos hoje são desenvolvidos usando a linguagem C, C++. E aí por isso, ela também renasceu. Né? Então hoje você tem o C++ tão forte, né, como era antigamente, por causa desses dois fatores. Porque o Jobs realmente ressuscitou o C para o iPhone, tá? E hoje não é só o iPhone, o Android também, embora suporte Java, mas o Android também tem um suporte para C, C++, e o Windows Phone também. Você pode usar as linguagens, né, do próprio ambiente, né, que seria o Java, no caso do Android, ou o C Sharp, no caso do Windows Phone, mas também você pode usar C, C++ em qualquer um dos outros, qualquer um desses ambientes. E, parênteses, é até por isso que somente agora
que o Android tem os jogos mais bacanas, né? O Android não tinha muito jogo mesmo bem feito e tal, né? Pesado, porque não só era suporte a Java, e o Java pesava. Quando a Google abriu para desenvolvimento em C, C++, eu passei a ter uma linguagem que eu consigo ter controle total do hardware. Então eu consigo fazer códigos mais eficientes, ou seja, que fazem mais usando menos. Tá? Vocês vão entender isso depois, que aí requer um pouquinho mais de maturidade em programação. Mas entenda, né, que para jogo, né, você não usa Java exatamente por causa disso, porque o Java ele vai ter um contraponto de desempenho. E o mesmo jogo feito em C, o C será mais rápido. Claro que exige mais trabalho, mas será mais rápido. E por isso, né, ocorreu essa renascença. E hoje o C++ é tão falado, C++ é tão falado quanto Java e C#, que são outras duas linguagens fortes no mercado. Felipe, você ia perguntar. Você sabe qual vai do Tibia? Cara, os gráficos do Tibia são feitos na biblioteca, né, para perrenga mesmo, por isso que é aquele gráfico tosco. Mas a essência da engine é em C++. Tá? Quase todos os jogos, cara, são C++. Você raramente vai encontrar um jogo feito em outra linguagem. Tá? Raramente mesmo. Tá bom? Ok? Por exemplo, os amantes aí, né, de LoL e Dota é C++. Tá? C++. Tá? Todos os jogos, cara, não tem jeito. Realmente é uma linguagem poderosa. Né? Vocês vão ver só uma parte dela que se mexe, a outra parte vocês vão ver na cadeira de linguagem de programação, quando a gente vê C++. Né? Aí vocês vão entender como realmente é poderosa. Dá para fazer muita coisa mesmo. Tá bom? Então, ó, a versão mais recente é chamada de C++, né? Lê-se, né, em inglês C++, né? Então C++, tá? E adiciona recursos avançados, né, como a gente comentou, a evolução do C. Nós vamos ver só o C, só essa primeira linguagem aqui, que seria a versão antiga. Então vocês vão entender que depois, quem for continuar em computação, né, o pessoal também de controle de automação vai ter que ver isso, que o C++ é o C igualzinho que você aprendeu, com mais algumas coisas. Ou seja, tudo que vocês estão aprendendo aqui, você vai usar com C++. Você só vai ter mais algumas coisas que você não tem agora. Tá? Então só essa é a diferença. Fica claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Felipe, tranquilo? Quem, Eric? Sem problemas? Ok, outro Eric? Pode perguntar. O Lua, ele por baixo está rodando C++. Porque então, o Lua é uma linguagem para desenvolvimento de jogos. Mas o que acontece? É uma linguagem que tem que gerar uma tradução, né? Ou seja, a gente vai escreve código-fonte, e do código-fonte eu gero zeros e uns, concorda? Então, existe um programa que traduz o código Lua em zeros e uns, converte, que nós chamamos de tradutor. Depois você vai ver que pode ter dois nomes, pode ser um compilador ou um interpretador. Qualquer um que seja, se você vai ser compilador ou interpretador, é escrito em C. Entendeu? Então, por baixo dos panos é C. É igual Java. A linguagem Java, por baixo dos panos, na sua essência, é C. Tá? Ou seja, ele tem o núcleozinho, o kernel dele, o core dele em C. Tá ok? Oi? Não, C realmente é considerado o pai das linguagens, porque praticamente todas as linguagens que a gente tem atualmente, ou elas são derivadas do C, ou baseiam-se em C para oferecer seus recursos, como o caso da Lua. Tá ok? Por sinal, Lua é nacional, né? Não sei se você sabe disso. Tá? Acho que o pessoal de Recife, a memória do Rio. Não lembro qual é a faculdade. Tá, a universidade, na verdade. Não sei se é a UFPE ou a FRJ. Tá? Uma dessas duas, não lembro. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, direito. As empresas hoje em dia, elas têm uma necessidade grande de ter um aplicativo só delas, para destaque ou algo do tipo. Certo. Assim, sendo para Android ou para iPhone ou Windows Phone, então só o C. Pode, você vai fazer algumas adaptações, você vai fazer algumas conversões para coisas específicas daquele ambiente. Por exemplo, para chamar a tela do iPhone é de um jeito, para chamar a tela do Android é de outro. Mas a essência, a regra de negócio é a mesma. Você aproveita. É por isso que desde que a Google abriu o Android para C++, você consegue agora ver mais aplicativos nas duas. Você consegue ver o mesmo aplicativo em duas. Antigamente, você tinha muito Apple e Android não tinha os mesmos aplicativos. Então demorava muito para portar. Hoje você tem uma velocidade mais rápida por causa disso. O Windows Phone só não tem a mesma velocidade porque aí é uma visão mesmo de mercado brasileiro.
que embora você tenha muito aparelho Nokia vendido hoje, você vai ter uma boa quantidade de Nokias, mas, querendo ou não, as empresas têm resistência, que é a Microsoft, né, e pensa em dinheiro, não sei o que, aquele negócio todo, tá? Mas, na verdade, hoje você já tem um bom parque já de aparelhos também Windows Phone. Mas aí, com C++, a lógica é a mesma. Eu posso fazer o núcleo do programa igual para todo mundo e só vou adaptando as diferenças no final. É um trabalho muito menor do que você teria se realmente fosse duas linguagens ou três totalmente diferentes. Tá bom? Geralmente os jogos saem primeiro para o iPhone do que para o Android. Porque qual a plataforma mais lucrativa? Qual é a que dá mais dinheiro? A Apple. Ou seja, porque assim, quem tem Android, quem tem... Nada contra você também do vídeo, mas querendo ou não, se você perguntar, fizer uma pesquisa rapidinha, você vai ver que é mais fácil você ter alguém que tem iPhone, que comprou já um aplicativo, do que alguém que tem Android ter comprado um aplicativo. Tá? É muito mais difícil alguém que tem Android comprar aplicativo. Ou seja, geralmente quem compra Android usa o que é free. Não compra aplicativo. Quem tem iPhone não, compra. Tá? E realmente e tem uma cultura de compra mesmo. Tá? Porque se você parar para pensar, os aplicativos são baratos, né? Tipo, você compra o aplicativo a 99 centavos, né? Lá na Apple, no mínimo. Mas, poxa, se você parar para pensar, então uma pessoa pode gastar R$10 e compra 10 aplicativos. Cada desenvolvedor ganhou sua ponta. Entendeu? Na Google, até porque a questão de você aberta, eu não vou entrar no mérito porque senão a gente sai do foco da aula. Mas existem várias características, entre elas essa questão da plataforma, de realmente o público-alvo ser diferente. Aí por isso sai primeiro para a Apple. Por quê? Porque se eu colocar uma coisa na Apple, as pessoas pagam por isso. Então, na verdade é isso. Porque, afinal de contas, convenhamos, quem paga R$3.500 no aparelho celular tem dinheiro para comprar um aplicativo de R$10. Entendeu? Raramente você vai ter um caso de alguém que nunca comprou um aplicativo. Já no caso de Android, normalmente quem compra um Android a R$300, né, não tem condição de pagar, né, às vezes R$20 no aplicativo. Né? Então essa questão do público-alvo. Tá? Por isso mesmo que sai. Primeiro para iPhone e depois para Android. Tá bom? Oi? Você tá falando da questão da compra, né? Hoje em dia, para dispositivos móveis, que dá mais dinheiro, maior renda, é os aplicativos gratuitos que têm otimizações pagas. Não, sim, que é os DSLs. Né? A maior renda da Play Store e do iPhone. 3 bilhões só para você ter uma paguinha, né? Pra ficar. Mas isso, na verdade, é filosofia para qualquer ambiente, né? Não somente para Android ou para... Na verdade, por exemplo, o Xbox e o PlayStation já tinha essa cultura já há algum tempo. Né? Tá. Então pronto, então continuando aqui, só falando a linguagem C++, deixa eu ver aqui, você atrás do Eric, qual é o seu nome? É você mesmo. Leonardo, por favor, primeiro tópico, Leonardo. Portanto, a linguagem de programação C++, será utilizada para implementar no computador algoritmos definidos ou seja, então vocês vão aprender, né, desenvolvimento de programas, né, de programas de computador, isso resume a codificação do algoritmo. Em outras palavras, nós vamos a partir de agora, então, pegar o código, o algoritmo como vocês criaram e gerar um código. Observe que eu estou falando isso várias vezes, para quê? Para você memorizar de uma vez por tudo, porque a aula que a gente vai estar dedicando para isso é essa. Próxima aula já vai ser código. Então, mas você já entende que esse código, na verdade, é só o quê? Uma forma de você pegar esse algoritmo que você vai ter previamente estabelecido e levado para uma linguagem, tá bom? Vou falar então aqui, né, do Visual Studio, tá certo? Para encerrar a aula de hoje, vou comentar, deixa eu ver como é que estamos aqui de horário, tá ótimo, pronto. Só fazer uma abertura para você entender e já sugerir o download, você também do vídeo, se você não viu ainda, a gente tem um vídeo explicando como baixar o Visual Studio e como instalar. Então a gente vai comentar o que é o Visual Studio e daí fazer o encerramento da aula de hoje. Pra cá. Ei, mas isso quer dizer que a aula termina agora não, rapaz, calma aí. Então, deixa eu ver aqui. Cássio, por favor, primeiro tópico, Visual Studio, ambiente. C++, ou seja, então o Visual Studio é um programa para criar programas.
Então, um programa onde você codifica o seu programa, tá? E daí você também pode executar, pode depurar e testar. Tá? Verificar, por exemplo, que ponto do código está certo, ponto está errado, verificar, né, parar o programa em determinado ponto. Então, vocês vão aprender algumas funcionalidades bem bacanas do Visual Studio. O Visual Studio, então, vai ser a IDE que nós vamos utilizar. Se alguém, porventura, já viu essa disciplina em algum outro local, ou conheceu alguém que já fez a disciplina, pode ter usado outros programas. Você pode ouvir o nome de programas como CodeBlocks ou DevC, tá? Embora esses programas você possa usar também, mas eu não recomendo, tá? Porque eles são realmente programas mais, vamos dizer assim, toscos. O CodeBlocks nem tanto, né? Mas o DevC já não é mais desenvolvido, assim, o DevC não tem mais atualização, tá? Então o DevC tem bugs, eu não recomendo. Se você não quiser usar o Visual Studio ou não puder, professor, eu tenho desculpa, eu tenho uma máquina Mac, ou então eu uso o Linux, não tem Visual Studio, você pode usar o CodeBlocks, tá? Mas eu não recomendo usar o DevC em hipótese alguma, porque o DevC não tem mais suporte, não existe mais suporte para DevC. Então o programa já é antigo, não é mais atualizado, vai gerar muito bug. À medida que vai sair novos Windows, Linux e Macs, mais bug ainda vai estar gerando, então evite. Se você não quiser usar o Visual Studio, você pode usar o CodeBlocks, mas nós aqui no curso nortearemos nossos códigos, nossas aulas, tudinho, no Visual Studio. Detalhe, a ferramenta que você vai usar, CodeBlocks ou Visual Studio, é só um detalhe. O código é o mesmo, independente de qual seja a IDE, ou seja, a ferramenta de desenvolvimento que você vai estar usando. Então, tanto faz se escrever o código no CodeBlocks, no Visual Studio ou no bloco de notas. O mesmo código será utilizado, né? Você resolve o problema da mesma forma, a execução é a mesma. Então, é uma questão de escolha. Agora, para aqueles de computação, principalmente, né, ou para aqueles que já estão acostumados com programas mais elaborados como AutoCAD, vão ver que o Visual Studio é um programa praticamente uma mãe, porque ele já te mostra a linha de erro, ele já te sugere completar, ele permite você executar código, linha a linha do código para verificar, né, até que ponto o código está sendo executado corretamente. Você consegue ver o valor das variáveis, né, durante a execução do programa, tá? Sabe, depuração é a mesma coisa que debug, tá? É só o termo em português. Então, ou seja, tem muitas funcionalidades que o Visual Studio traz que facilita o teu dia a dia como desenvolvedor. E como aqui, né, boa parte, praticamente todos os alunos aqui são do curso de computação, né, ou ainda controle automação, que também usa o Visual Studio, né, vão ter que usar uma ferramenta meio profissional. Você não vai ficar programando bloco de notas para o resto da vida. Então, você realmente precisa de uma ferramenta que permite criar programas de médio e grande porte, tá? E aí o Visual Studio é essa ferramenta. Tá, ok? Oi? O Eclipse, ele tem um plugin para C++, porque normalmente ele é Java. Se você baixar o plugin do C++ e rodar, sem problema, também pode usar o Eclipse, tá bom? Para quem porventura, né, já usa o Eclipse, que é o do Java, e quiser usar com C++, você tem que baixar um plugin, né? No Eclipse tem uma opção lá na ajuda do Eclipse, lá no último menuzinho, aí você baixa, você tem lá plugins, né, e tal, você pode baixar do C++. Funciona da mesma forma. É só mais uma opção, tá ok? Mais uma vez, não vai mudar nada em relação ao código. O legal é que o código que vocês vão ver é universal. Ou seja, o mesmo código que eu escrevi usando o Visual Studio e executar vai ser o mesmo resultado do Eclipse, mesmo resultado do CodeBlocks, mesmo resultado. Quem tem Mac, se alguém que tem Mac, o programa lá é Xcode, o nome do programa. Tá? Então, mas a lógica é a mesma também. Então, se você tem um macOS, ou um Mac Air, ou MacBook e tal, quer desenvolver usando C++, você vai baixar um programa chamado Xcode, é de graça, tá? Da própria Apple, voltaram para você desenvolver programas também em C++. Tá certo? Mas aqui... Oi? Faz quanto tempo que o Visual Studio foi criado? Ixi, o Visual Studio é década de 90, 80. Tá, hoje está na versão, né, 2013, né, que seria a versão, né, mais recente. Tá ok? Acabou não, que isso? Quem quiser ir embora pode ir, sem problema. Tá? Hoje são 9h20. São 10 horas não. Oi? Né? Então, quem quiser, ó, são 9h26, se quiser ir embora pode ir, mas o outro só sai 10 horas, então não faz diferença alguma, né? Então pode ir. Se você acha que sentar, vai voltar para casa é mais importante que o aprendizado, à vontade, tá? Então, ó, para cá.
Então, é uma ferramenta realmente voltada para o Windows, Visual Studio, mas também quem, por exemplo, quem porventura tiver um Mac ou Linux e tiver uma máquina virtual Windows, né, você pode instalar essa máquina virtual que roda também sem problemas, tá? Ou usar soluções como eu comentei. Né, possibilita o desenvolvimento de programas para arquiteturas x86, que é 32 bits, e x64, que é 64 bits. Isso aqui é só informação, vocês vão entender isso aqui quando estiver vendo na cadeira de arquitetura de computadores, tá? Mas basicamente a mesma diferença que a gente estava começando no começo da aula, da época, da geração dos videogames 16 bits e 32 bits, né, e 64, então você tinha Super Nintendo, Mega Drive era 16 bits, aí o PlayStation, né, 32 bits, ou seja, ela melhorou o processamento. Então a ideia é que você pode fazer nessas duas linhas de processamento, que é 32 bits e 64 bits, tá? E enquanto é disponível para download, o uso gratuito do Visual Studio, aqui na verdade está 2010, mas tem o 2013. E é isso que eu queria comentar com você e com você também que está assistindo a gente aí no vídeo. No nosso canal do YouTube, o youtube.com/Erlerson, tá? Tem lá, quando você abre a página principal, nas playlists tem lá, né? Fanol, né? Unifor, Facete, tem lá assim, vídeo para profissionais de TI. Aí, o primeiro vídeo é instalação e configuração do Visual Studio 2013 Express, né, para o Windows. Ou seja, é um vídeo de acho que é uns 20 minutos, mais ou menos, 13, 20 minutos, onde eu mostro desde o download da ferramenta, ou seja, o site que você baixa, qual versão você vai baixar, eu mostro como instalar, mostro como fazer o primeiro programinha besta, um Hello World, só para testar, para você ver que está funcionando, e ainda mostro no final como você traduz o programa para português se você quiser, traduzir não o código, mas a interface gráfica, porque quando você baixar o Visual Studio, você vai ver que a interface gráfica vai ser em inglês, vai ter lá File, Edit, View, etc. Se você tiver dificuldade com inglês, né, você pode então baixar esse pacote e depois que você instalar o programa, que você testar aqui, dizer como o vídeo dela mostra, testar der ok, você pode baixar esse pacote de idiomas em português Brasil e instalar para fazer a tradução do programa. Instalou, você configura as propriedades do programa e você gera, ele vai trazer agora em português, arquivo, editar, mas o código, a linguagem continua sendo em inglês. Você vai continuar usando printf, scanf, f, muda somente o que? A interface gráfica. E claro, né, é muito importante que, embora vocês possam a versão em português, né, do programa, mas que vocês trabalhem a questão do inglês. Que não, computação é inglês, né, não faz sentido, né, você realmente ficar ainda resistente a isso. Tá? E aí no finalzinho da aula eu vou comentar alguns recursos que vocês podem estar fazendo para resolver essa questão do idioma inglês. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem, então nós vamos parar aqui. Na próxima aula eu vou começar exatamente mostrando como eu crio um códigozinho, né, como é o Visual Studio e tal, tá certo? Para a gente criar o nosso primeiro programa, tá? É, o 2013. Lá no vídeo já mostra 2013, tá certo? E aí na próxima aula a gente vai trabalhar já essa questão do Hello World, do primeiro código escrito em C, tá certo? Pra gente rodar no computador, tá ok? Aí depois disso, como eu disse, você tem que treinar em casa. Então isso aqui, na verdade, você já pode pegar essa semana e já ir vendo o vídeo, que lá no vídeo já mostra como escrever o primeiro programinha, que mostra um texto na tela. Então aproveite a oportunidade para já ir vendo como você programa e como você já pode escrevendo. www.youtube.com/Erlerson, só Erlerson, H-E-R-L-E-S-O-N, tá? Quem tiver o perfil do Facebook, lá no Facebook tem as minhas páginas, né? E dentro delas tem lá o perfil do YouTube também, tá certo? Facebook Erlerson Pontes, tá certo? Mas é fácil encontrar, né? Então o primeiro vídeo, é um dos vídeos mais acessados, também porque muitas pessoas têm essa dificuldade, como instalar e configurar o Visual Studio a primeira vez para rodar. É importante que vocês não cortem o vídeo, assistam o vídeo totalmente mesmo, porque eu passo algumas dicas lá, né, que para evitar de você ter problema no futuro, tá certo? Então dê uma assistida legal nesses vídeos para você não ter problema, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, antes de ir embora, tá? Só primeiro encerrar aqui a gravação. Então, você do vídeo, né, já sabe, tá certo? A gente está, né, agora enveredando na parte de programação. Vamos começar a ver código em C. É importante que você, então, né, a partir desse momento, assiste nosso outro vídeo nesse mesmo canal que você está assistindo no YouTube. Acesse lá a lista de vídeos para profissionais de TI. Você vai ver lá um vídeo de instalação e configuração do Visual Studio. Tá? São 20 minutos de pura alegria. Onde você vai ver como instalar e configurar o Visual Studio de uma forma bem simples, bem direta, tá bom? Então, para você, um abraço e até a próxima aula.